Olá, meu nome é Kelly, eu sou professora de Biologia do programa Universidade para Todos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre genética. A gente já vem falando sobre genética, né, há alguns vídeos atrás. Esse é o quinto vídeo, então se você não assistiu ainda, volta lá e assiste porque é importante que você entenda direitinho os conceitos, né, à medida que eles vão surgindo e eu vou explicando para vocês. Certinho? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês agora os nossos slides, porque hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Mendel. Certinho? Então, bora lá para a nossa série de genética. Então, como eu falei para vocês, né, hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel, mas antes de falar da segunda lei de Mendel, eu gostaria de falar com vocês alguns conceitos importantes, né, que eu comecei a falar na aula passada, mas eu quero frisar melhor esses conceitos para a gente entender melhor a aula de hoje, certo? Então, quando a gente estava falando, né, no vídeo passado, sobre a primeira lei de Mendel, ele traz uma palavra chamada de fator. Então, ele diz, né, que as características são obtidas a partir de dois fatores e tal. Mas é porque naquela época, Mendel ainda não sabia o que nós sabíamos hoje, né? Então, aquele ainda o início da genética, né, da genética moderna, que a gente chama, ainda não existia a tecnologia, né, que existe hoje, e tudo aquilo que nós descobrimos até agora, né, tudo aquilo que os cientistas, os pesquisadores descobriram até o momento. Então, aquilo que Mendel chamava de fatores, na verdade, eram genes, certo? Então, toda vez que vocês virem essas palavras, né, essa palavra fator no livro, então lembrem desse conceito de gene. E aí o gene, nós temos, né, esse gene em uma sequência no nosso DNA chamada de alelo. Como assim? Então, por exemplo, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui, né? O gene V. O gene V, ele dá cor à semente. Então, qual é o nome do gene? V. Gene V, é o nome dele. Qual é a função desse gene dar cor à semente, né? Da ervilha, por exemplo. Então, ele vai dar cor à semente da ervilha. E aí, esse gene, ele vai ter dois alelos, que é o alelo Vzão e o alelo Vzinho. Se a sequência, né, que presente ali no DNA, né, se a sequência desse gene presente ali no DNA for do alelo Vzão, né, o alelo Vzão como o alelo dominante, o alelo Vzão vai dar a cor amarela à semente. Porém, se aquela sequência, né, de DNA, se aquela sequência de gene, né, ele for correspondente à sequência do alelo Vzinho, né, e tiver dois Vzinhos ali, vou explicar melhor para vocês, então a cor da semente será verde. Então, na verdade, os alelos são as variações da sequência desse gene dentro do DNA. Então, o gene, ele tem uma função. A função dele, nesse caso aqui do gene V, é dar cor à semente. Pronto, essa é a função dele. Então, quando ele for expresso lá no DNA, né, a proteína vai dar a cor verde à semente ou a cor amarela, enfim, vai dar a cor à semente. Porém, dependendo da sequência que esse gene apresentar, ele vai corresponder ao alelo Vzão e vai dar cor amarela à semente, ou ele vai corresponder ao alelo Vzinho e vai dar a cor verde à semente, ok? Um outro exemplo aqui para ficar mais claro. Então, existe em uma outra espécie um gene chamado de C. E esse gene C é responsável pela cor das pétalas. Se na sequência de DNA esse gene tiver lá em sequência do alelo Czão, as pétalas da flor vão ser rosa. Se a sequência desse gene que está presente no DNA corresponder à sequência do alelo Czinho, então as pétalas, né, terão a cor branca, ok? Então, só para a gente relembrar o que a gente viu nas aulas passadas. O que é gene? Gene nada mais é do que um segmento, um pedaço do nosso DNA. E onde está o nosso DNA? O nosso DNA, né, o DNA de qualquer espécie de célula eucariota, está dentro do núcleo. Mas como? No formato de cromossomo. Então, quando a gente fala de cromossomo, nada mais é do que o DNA. Então, nós, seres humanos, temos 46 fitas de DNA. Por quê? Porque nós temos 46 cromossomos.
O cromossomo nada mais é do que a fita de DNA bem enroladinha, chamada de enovelada. Então, essa fita de DNA, ela fica enoveladinha, né? Proteínas fazem esse enovelamento, e aí ela fica enroladinha e ela fica no formato de cromossomo. Então, nós temos 46, né, fitas de DNA em formatos de cromossomos. E cada fita de DNA dessa vão ter pedaços, né? Pedaços dessas fitas vão corresponder a um gene. Então, uma determinada sequência, um determinado segmento, um determinado pedaço, né? Quando lido, aquela sequência que está ali, né, de nucleotídeos, ela vai corresponder a uma informação. E essa informação a gente chama de gene. E aí nós temos vários tipos de genes, como eu acabei de falar para vocês, né? Nós temos genes que dá a cor da pétala, né? Nós, espécies. Tem gene que dá a cor da semente, tem gene que dá a cor da pele, né, nos seres humanos, a cor da pelagem, né, em outros animais, cachorro, por exemplo. Então, nós temos diversos genes com diversas funções, ok? Pronto. Então, como eu falei para vocês, na época, né, em que Mendel estava ali fazendo as suas descobertas, os seus experimentos, ele não sabia disso, mas hoje nós sabemos. Então, quando ele falou da primeira lei, que foi a nossa aula passada, se você não assistiu, volta lá, que hoje eu vou falar sobre a segunda. Só vou dar uma relembrada. Então, quando Mendel fala da primeira lei, né, ele fala que cada característica hereditária é determinada por dois fatores. Hoje nós sabemos, né, que, na verdade, cada característica hereditária, dentro das leis de Mendel, é determinada por dois alelos, né? Esses alelos juntos, eles fazem a função de um gene. Então, tal gene tem uma função, e esse gene, ele possui sequências um pouco diferentes, né? Um pouco diversas, e essas sequências são chamadas de alelos. E aí, um alelo é herdado do genitor materno e outro alelo é herdado do genitor paterno. Os fatores, cada par, né, eles vão se segregar, eles vão se separar no momento da formação dos gametas. Isso também a gente já viu na aula de divisão. E aí vem agora a segunda lei de Mendel. Então, Mendel viu, quando ele cruzava, né, as plantas e ele observava dois fatores ali no seu cruzamento, ele viu que os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se de forma independente para gametas onde se combinam ao acaso. Então, bora trocar aqui, né, por miúdos. O que essa lei de Mendel estava querendo dizer? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Aqui nós temos Mariazinha, certo? Esse aqui é o genótipo de Mariazinha. Mariazinha, como uma integrante, né, da espécie humana, um ser humano, né, ela possui 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 23 foram herdados da mãe e 23 foram herdados do pai. Nesse exemplo aqui, nós vamos usar o cromossomo 1 e o cromossomo 2 só para ficar mais fácil. Mas não se esqueçam, Mariazinha, como um ser humano, né, com um cariótipo normal, ela possui 46 cromossomos. Ok? Pronto. Vamos agora se atentar ao cromossomo 1, cromossomo 2, mas esse exemplo serve para todos os outros cromossomos. Então, Mariazinha aqui, ó, tem um par de cromossomos 1, um cromossomo 1 ela herdou do pai, e outro cromossomo 1 ela herdou da mãe. Um par de cromossomo 2, um ela herdou do pai, outro ela herdou da mãe. E assim sucessivamente, para todos os outros, né, cromossomos que Mariazinha tem. Pronto. No cromossomo 1, nós observamos aqui, como exemplo, o gene A. Então, no cromossomo que ela herdou do pai, o alelo do gene A que ela herdou foi o alelo azão, o alelo dominante. No cromossomo que ela herdou da mãe, o alelo do gene A aqui é o alelo azinho, ou seja, o alelo recessivo. Perceba, no cromossomo 1 vai estar presente o gene A. Então, toda vez que a gente falar de gene A, isso é um exemplo, certo, pessoal? Então, toda vez que a gente falar desse gene hipotético, né, gene A, esse gene A ele está presente no cromossomo 1. E aí, qual é o alelo que vai estar presente no cromossomo 1? Ou pode ser o alelo azão, ou pode ser o alelo azinho. No caso de Mariazinha, ela herdou o alelo azão do pai e o alelo azinho da mãe. Pronto. No cromossomo 2, né, agora nós temos aqui o gene B. Então, o gene B, ele tem uma função, o gene A tem outra função.
No gene B, né, nos cromossomos aqui onde está o gene B, o cromossomo que ela herdou do pai veio com o alelo Bzão. Então, o alelo, né, correspondente ao gene B no cromossomo do pai é o Bzão. No cromossomo que ela herdou da mãe, o alelo correspondente ao gene B é o alelo Bzinho. Nesse caso, a gente fala que Mariazinha é heterozigota, porque ela possui dois alelos diferentes, um dominante e um recessivo, nesse caso, pensando na lei de Mendel, ok? Pronto. Então, como é dominante e recessivo, o dominante, ele vai dominar aquela característica, né, e vai predominar. Enquanto que o recessivo, ele vai estar ali escondidinho, né? Que foi o que Mendel falou. Em um indivíduo híbrido, né, heterozigoto nesse caso, o gene recessivo, ele fica escondido, ok? E o gene dominante é aquele que a gente percebe. Como Mariazinha, ela tem esse genótipo, quando ela for produzir os seus gametas, esses gametas, eles vão se segregar de forma, perdão, esses cromossomos, eles vão se segregar de forma independente. Então, quem segrega de forma independente são os cromossomos. Então, não quer dizer que para onde, né, para o gameta que esse cromossomo 1 for, obrigatoriamente esse cromossomo 2 aqui verde tem que ir também. Então, onde o verde vai, o outro verde vai também. Não, os cromossomos, eles se segregam de forma independente. Então, esse cromossomo herdado do pai 1, ele pode se combinar, né? Ele pode estar presente em um gameta com este cromossomo, ou ele também pode estar presente em um gameta com este cromossomo. Ele não precisa estar necessariamente junto desse, porque eles vão se segregar de forma independente. Então, quais são as possibilidades, né, de produção de gameta de Mariazinha? O alelo azão, ele pode ir com o alelo Bzão, certo? Do cromossomo 2. O alelo azão do cromossomo 1 pode ir junto com o alelo Bzinho do cromossomo 2. O alelo azão no cromossomo 1, ele pode ir junto com o alelo Bzão do cromossomo 2, né, no cromossomo 2, ou o alelo azinho pode ir junto com o cromossomo, onde tem, no cromossomo 2, onde tem o alelo Bzinho, porque eles podem ir de forma independente. Então, é isso que Mendel estava falando na sua segunda lei, né? Que um fator, ele se segrega de forma independente a outro fator, certo? Só que Mendel não conhecia o que a gente conhece hoje. Então, o que eu estou falando para vocês é isso. Isso é correto, né? A gente vê isso desde que esses genes, né, esses fatores, eles estejam em cromossomos diferentes. Então, como o gene A, né, ele está no cromossomo 1 e o gene B está no cromossomo 2, e eles se segregam, eles se separam de forma diferente, eles se combinam de forma independente dentro dos gametas, então eles podem se combinar de diversas formas, como eu trouxe aqui para vocês. Só que se o gene B tivesse junto com o gene A no cromossomo 1, se ao invés de estar no cromossomo 2, ele tivesse aqui no cromossomo 1, não tem como ele se segregar de forma independente, né? Porque ele faz parte do cromossomo 1. Por mais que o crossing over, que eu já expliquei para vocês, né, ajude na variabilidade, mas onde o gene A for, na variabilidade dos alelos, onde o gene A for, o gene B também iria, se ele tivesse aqui no cromossomo 1. Poderia ter variabilidade nos alelos, mas onde um gene fosse, o outro iria também. Então, essa premissa, né, da segunda lei de Mendel, ela é verdadeira desde que os genes estejam, né, esses fatores estejam em cromossomos diferentes. Então, eles realmente vão se segregar de forma independente. A gente vai ver também que, para a primeira lei, né, existem algumas variações. Ok? Então, aqui só para a gente terminar o nosso exemplo. Então, Mariazinha, ela tem, né, ela consegue produzir esses possíveis gametas, lembrando que Mariazinha também tem outros cromossomos, certo? Isso aqui é só para a gente usar como exemplo. E aí, por um acaso, esse gameta feminino de Mariazinha foi fecundado pelo gameta masculino do seu parceiro. Ok? E aí, qual era o genótipo do seu parceiro? Um cromossomo com azão, né, o cromossomo 1 carregando o alelo azão, e o cromossomo 2 carregando o alelo Bzão. Então, qual é agora o genótipo, né, do filho de Mariazinha, que se chama Joãozinho? Então, ele herdou o azinho, né, da mãe, aqui no cromossomo 1, o azão, o alelo azão do pai, no cromossomo 1,
o alelo Bzão da mãe no cromossomo 2 e o alelo também Bzão, né, no cromossomo 2 do pai. Então, o genótipo de Joãozinho é Azão, Azinho, Bzão, Bzão, tá vendo? Então, dessa forma, realmente, né, os fatores, os alelos, os genes, eles vão se segregar, se separar de forma independente. E aí, como é que Mendel chegou a essa conclusão? Então, Mendel chegou a essa conclusão da seguinte maneira, né? Ele fez a sua seu primeiro cruzamento parental, como eu já expliquei para vocês, com as espécies puras, e aí depois, com as espécies híbridas, né? Ele fez a autofecundação, ele levou a autofecundação. Então, esse mesmo indivíduo, né? Ou vamos, enfim. Então, esse indivíduo, né? Essa autofecundação com esse indivíduo híbrido, ele chegou a esse resultado. Então, ele observou o gene V, que era a cor da semente, Vzão para amarelo e Vzinho, né, para verde, o gene R, que era a forma da semente, lisa ou rugosa, quando tinha Rzinho era rugosa, e um R só, né, um Rzão era o suficiente para lisa. E aí, ao fazer essa autofecundação entre esse indivíduo híbrido, ele percebeu a seguinte proporção: 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Então, dentro desse cruzamento, né, de um indivíduo híbrido que ele chamou para duas características independentes, ele chegou a essa conclusão, né, a essa proporção fenotípica, de 9 para 3 para 3 para 1. Então, Mendel, ele teve a sorte e também a sagacidade, né, de escolher essas características que elas eram muito contrastantes, né, e também elas eram independentes. Ele não sabia disso na época, mas a gente sabe, né, que provavelmente não, elas estavam em cromossomos, né, diferentes. Então, isso fez com que ele chegasse a essas conclusões, né, que hoje são muito importantes para o nosso estudo em genética. E aí, como é que isso acontece hoje? Né? Como é que a gente sabe que isso acontece? Então, a gente tem esse indivíduo, né, que foi o indivíduo que ele usou nesse segundo cruzamento. Então, esse indivíduo híbrido, heterozigoto, ele é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Né? Vzão, Vzinho acaba tendo a característica de semente amarela, e a Rzão é Rzinho de aspecto liso. Então, esse indivíduo, ele produz os seguintes gametas: Vzão, Rzão, lembrando que o indivíduo 2N vai produzir gametas N. Então, em cada gameta vai ter apenas um alelo, né? Porque tem apenas um cromossomo. E esse indivíduo aqui, diploide, ele possui duas cópias, né? Um par de cada um. Então, por isso que a gente chama ele de diploide 2N. Então, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Então, ele produz esses 4 tipos de gametas. E aí, como é que a gente faz o cruzamento nesse indivíduo? Então, nós temos um indivíduo que produz esses 4 tipos de gametas, cruzado com outro indivíduo também híbrido, segundo Mendel, produzindo esses 4 tipos de gameta. Então, nós temos um indivíduo heterozigoto, né, para duas características, sendo cruzado com um indivíduo também heterozigoto para essas duas características. E essas são as 4 possibilidades de produção de gametas pensando nessas duas características. E aí, como é que a gente faz esse cruzamento? Então, a gente coloca aqui nessa primeira linha, né, os 4 tipos de gametas que esse indivíduo pode produzir e os 4 tipos de gameta que o indivíduo que está sendo cruzado com ele também pode produzir. E aí, a gente começa a fazer a junção desses alelos, né? Então, a gente tem aqui, ó, caso esse gameta se encontre com esse gameta, vai ter a produção de um indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Se esse gameta se encontrar com esse gameta, vai ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. A letra maiúscula sempre fica na frente. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Nesse aqui vai ser Vzinho, Vzão, Rzão, Rzão. Vzinho, Vzão, Rzão, Rzinho. E assim sucessivamente. Então, quando vocês forem fazer esse tipo de cruzamento, vocês colocam nessa primeira linha, né, os possíveis gametas que esse indivíduo, né, vai produzir e os possíveis gametas que esse segundo indivíduo, que vai fazer parte do cruzamento, vai produzir. E a partir daí, você vai unindo os alelos, colocando sempre o dominante na frente. E aí você vai ver todas as possibilidades, né, de nascimento de um indivíduo, né, a partir ali do cruzamento.
ok? Então, eu fiz essa primeira linha aqui para vocês. Terminem, certo? Como dever de casa. E depois voltem lá, acho que uns 2 slides, se eu não me engano, né, naquela tabela que eu fiz de Mendel. Esse aqui é o exemplo que Mendel usou, né, naquele cruzamento de Mendel. Volta lá e dá uma conferida para ver se está tudo ok no que vocês fizeram. E também faça direitinho a proporção fenotípica, fenotípica e genotípica, perdão. Volta lá e dá uma olhada, né, para vocês também é, é, fixarem o que é genotípico, o que é algo genotípico, né? Esse termo genotípico, fenotípico, ok? Então, é o dever de vocês, certinho? Então, muito obrigada, pessoal, né, por assistir até aqui. Não esqueça de assistir os vídeos anteriores. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E no nosso próximo vídeo, eu vou falar para vocês quais são as exceções dessa regra de Mendel, ok? E a gente também vai fazer alguns exercícios mais na frente. E é isso, muito obrigada. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!